Seja bem-vindo, meu caro amigo. Vamos conversar um pouco hoje sobre a Guarda Civil Metropolitana e a grande, mas grande mesmo polêmica que surgiu nesse início de ano para distinguir Guarda Civil ou Polícia Metropolitana. Isso é algo que a gente precisa fundamentalmente pesquisar, entender de onde vem essa ideia mirabolante de transformar a Guarda Civil em Polícia Metropolitana. E para isso é necessário que nós busquemos a origem desta questão, a origem desse pensamento e também a origem da nossa Guarda Metropolitana. A nossa Guarda Metropolitana, ela foi criada em setembro de 1986 pelo então prefeito Jânio da Silva Quadros. Ele cria a Guarda Civil como uma corporação uniformizada e armada, a qual cabe a proteção e a vigilância dos próprios municipais e colaboração na segurança pública. Foi uma grande inovação do Jânio Quadros àquela época. Muitas pessoas estavam criticando, mas trouxe uma nova ideia, um novo momento para a cidade de São Paulo. E só em 1988, com a nova Constituição, é que houve uma preocupação com a guarda, ou seja, só 2 anos depois que o Jânio Quadros cria é que a Constituição Federal vai tratar dessa questão lá no seu artigo 144. No parágrafo 8º, ele diz o seguinte: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Percebam aqui que a Constituição, ela já determina que seja criada uma lei para regulamentar essa questão da guarda. E essa lei demora muito a vir, demora a acontecer, o que vai provocar a necessidade dos municípios fazerem a sua própria regulamentação. E no governo do PT em 2004, sob a gestão da prefeita Marta Suplicy, ela vai estabelecer e criar uma lei que fixa as atribuições da Guarda Civil Metropolitana, ela cria uma superintendência e cargos de provimento em comissão a ela vinculados e dispõe sobre a fiscalização do comércio ambulante. Então aqui a prefeita Marta Suplicy já vai trazer algumas características fundamentais e é então aprovada a Lei 13.866 de 2004, que vai estabelecer as atribuições da Guarda Civil Metropolitana. Lá no seu artigo 1º, já inicia estabelecendo alguns critérios. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, principal órgão de execução da política municipal de segurança urbana, de natureza permanente, uniformizada, armada, baseada na hierarquia e disciplina, tem as seguintes atribuições. E lá no parágrafo 1º vai estabelecer a principal atribuição da Guarda Civil Metropolitana: exercer no âmbito do município de São Paulo o policiamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. É exatamente com relação a esse artigo da lei que vai começar uma celeuma que lá em 2007, o Ministério Público vai propor uma ação. 3 anos depois, somente 3 anos depois da aprovação da lei, o Ministério Público vai propor uma ação direta de inconstitucionalidade em face ao inciso 1º do artigo 1º da lei que nós apresentamos e que estamos aqui a estudar. E
Em 10 de dezembro de 2008, é declarada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a inconstitucionalidade do artigo em do artigo 1º, parágrafo 1º da lei que a gente está falando. Somente em 10/12 ela é declarada inconstitucional. Porém, no decorrer desse processo, o então prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, ele faz um projeto de lei em que ele propõe uma alteração. Veja só a data, 9/12, um dia antes da decisão do Ministério Público de tornar do Ministério Público, não, do Tribunal de Justiça, declarar a inconstitucionalidade do projeto de lei, o senhor prefeito ele manda para a Câmara Municipal um projeto em que ele altera exatamente o parágrafo 1º desse projeto, dessa lei. Ele diz o seguinte: exercer no âmbito do município de São Paulo as ações de segurança urbana em conformidade com as diretrizes e programas estabelecidos pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana, promovendo o respeito aos direitos humanos. Então, veja bem, o que nós estamos discutindo não é essa alteração, não é a alteração trazida pelo prefeito Kassab, mas sim aquela leitura original da lei é a que está em discussão e que permanece em discussão. Na verdade, já houve uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, nós vamos ter, em 2014, 26 anos depois da promulgação da Constituição, 26 anos depois do estabelecimento e da possibilidade de estabelecer nos municípios as guardas, somente depois disso que o Congresso Nacional vai aprovar a lei que vai estabelecer a regulamentação do Estatuto Geral das Guardas Civis. Em 2014, a Lei 13.022 vai trazer essa regulamentação. E lá no artigo 22, ela vai dizer o seguinte: aplica-se esta lei a todas as guardas municipais existentes na data da sua publicação, a cujas disposições devem adaptar-se no prazo de 2 anos. Então vejam bem que aqui essa lei que vai aparecer muitos anos depois, aqui nós temos 10 anos depois da promulgação da lei de 2004, ela vai regulamentar as guardas. E no parágrafo único, ela vai dizer o seguinte: é assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Veja bem que o Estatuto Geral das Guardas não fala em momento algum em Polícia Metropolitana, em Polícia Civil Metropolitana. Nenhum desses termos consagrados estão presentes aqui na lei de 2014, que regulamenta o Estatuto Geral das Guardas Municipais. No entanto, em 2016, assume a prefeitura João Dória. E o João Dória, como era costume dele, gostava de propagandear e fazer muito marketing, ele altera o nome da guarda para a polícia. Ele altera não só como um procedimento ou um decreto, ele manda pintar nos carros da Guarda Civil o nome de polícia. Esse projeto, essa proposta é barrada na justiça por conta de uma ação proposta pela Defenda PM, e no mesmo ano, a vereadora Dir Salles propõe uma alteração à lei orgânica do município para onde o nome passa a ser Polícia Metropolitana. Nesse ano, em 2025,
Por conta de todos esses processos oriundos e que vão estabelecer a contestação sobre as competências da guarda, veja bem, em momento nenhum a repercussão geral trata do nome da Guarda Civil, não trata da nomenclatura, mas sim da possibilidade de as guardas metropolitanas de todo o Brasil delas fazerem o ato de policiamento preventivo. A grande reclamação que se ouve é de que, em várias situações, em que o policiamento da guarda prende alguém em flagrante delito e por conta dessa prisão ser irregular conforme o judiciário, ser inconstitucional, aquela prisão ela era negada, ela era julgada como irregular e o preso acabava sendo solto por conta dessa irregularidade. Por conta disso, muitas guardas de todo o Brasil começaram a propor a alteração e chega, a partir da lei de 2004 em São Paulo e de outras tantas leis, a possibilidade de uma decisão geral pelo STF, uma decisão em que ela embarcaria em todas as situações e decidiria sobre todas as situações, tendo uma decisão única. E essa decisão chegou em 2025. E a decisão é a seguinte: é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário. Respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7 da Constituição Federal, conforme o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. As leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional. Então, permanece claramente o entendimento estabelecido pela lei de 2014. Então, não há nenhuma alteração, não há algum tipo de mudança, inclusive na lei municipal de 2004, sendo aceito tanto o texto original trazido na lei quanto a alteração trazida pelo prefeito Kassab. Então, guarda ou polícia? Guarda ou polícia? Em nenhum momento, a decisão do Supremo Tribunal Federal fala em transformar a guarda em polícia. Ela somente mantém os termos da legislação aprovada anteriormente, tanto naquilo que provocou a discussão pelo Ministério Público, que foi a lei promulgada em 2004, quanto a tentativa do prefeito Kassab de corrigir a inconstitucionalidade com a mudança do texto do inciso 1º do artigo 1º da lei. Dessa forma, não existe em momento algum a qualquer possibilidade de estabelecermos um entendimento maior do que aquele que a Constituição, que o Supremo Tribunal Federal e que a lei do Estatuto da Guarda Civil estabelece. Guarda é guarda, com a competência para o policiamento ostensivo preventivo, e polícia é polícia, com todas as competências estabelecidas como polícia. Não há que se confundir as demais competências. É isso. Guarda Civil ou Polícia Metropolitana, não há dúvida. Guarda Civil é Guarda Civil, polícia é polícia.
não podemos nos confundir, nem deixar que a propaganda que é estabelecida por esse governo ou por qualquer governo que queira mudar a característica própria da, da Guarda Civil venha a transformar num dilema da política de segurança pública. Um grande abraço a todos.